Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcos Aleixo, esse é o canal Investir e Ficar Rico. Nesse vídeo vamos trazer aqui mais um estudo, desta vez do IRDM11, fundo de CRI. E a gente vai estudar esse fundo nesse vídeo, mas antes eu gostaria de convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai divulgar para mais pessoas. Então deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vamos começar os estudos. Então esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, IRDM11, esse aqui é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor atual da cota R$ 103,00 e o dividend yield dele está próximo de 14% ao ano, dividend yield muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, comportamento da cota. É um fundo que de tempos em tempos ele valoriza muito, igual ele estava aqui antes da pandemia, estava bem valorizado, caiu com a crise pandêmica, né? E depois da pandemia ele já bateu um patamar bem acima do que ele estava anteriormente. E agora novamente ele está bastante desvalorizado, está sendo negociado assim próximo de R$100. Lembrando que o valor patrimonial dele é R$ 96,61 e o preço sobre o valor patrimonial está R$ 1,07. Então para cada R$1 que o fundo vale, se você comprar ele nesse preço, você está pagando R$ 1,07. Patrimônio líquido do fundo está na casa dos 3,1 bilhões. Número de cotistas aqui já passou de 246 mil. Então é um fundo muito popular, os cotistas gostam muito dele. Está aqui os pagamentos de proventos. A gente pode ver que ele paga sempre acima de 1. Há bastante tempo já que está pagando acima de 1. E mesmo em tempos aí de baixa da Selic, esse fundo pagou muito bem. E esse aqui é o relatório gerencial. Do lado esquerdo você pode ver o objetivo do fundo, entre outros dados, inclusive as taxas, né? Taxa de administração 0,17% ao ano e taxa de gestão 0,83% ao ano. E aqui temos o comentário do gestor. Ele fala que a distribuição de proventos referente ao mês de maio foi de 1,35 por cota, uma remuneração bruta de imposto de renda já de 159,19% CDI, muito boa. Ele fala também sobre a estratégia aqui de redução da exposição em fundos imobiliários. Mas ele fala também que os fundos imobiliários vêm entregando um excelente retorno, principalmente os fundos de papéis, que são os fundos que eles estão priorizando comprar nesse momento. Fala também que a carteira do fundo permanece adimplente, o caixa está no menor patamar desejável e o processo de reciclagem da carteira de crise e FIIs continua a fim de otimizar o retorno e pulverizar os riscos. Há bastante tempo eles estão fazendo essa reciclagem aí e agora eles falando que o caixa também está baixo, possivelmente virá uma nova emissão aí pela frente. Porque durante esse primeiro semestre aqui de 2022, a gestão do fundo alegou que faria essa reciclagem e não faria a emissão. Possivelmente, como o caixa está muito baixo, virá uma próxima emissão aí no segundo semestre. Aqui está a carteira de CRI, aí temos aqui todos os CRIs da carteira. Esse primeiro aqui é um fundo soberano, uma aplicação aí do caixa do fundo. A gente pode ver que o segundo, o DASA, ele é o segundo aqui na lista. Tem a porcentagem do patrimônio líquido aqui de 2,42%. Então só por aí a gente já vê que é bem diversificada a carteira do fundo. Muito bem diversificado. Tem vários fundos aqui. As letras são miudinhas, a carteira é bem grande. Uma diversificação muito interessante. E a gente vê as taxas de compra dos ativos, pode ver que tem taxas aqui PCA mais 10, PCA mais 10, PCA mais 7,5, PCA mais 10, PCA mais 8. Então são excelentes taxas, pré-fixada 12% ao ano. Temos IPCA mais 12, então tem alguns ativos de maior risco, pagando mais. E tem alguns high grades também aqui no portfólio, né? CDI mais 5 é uma taxa também absurdamente alta. CDI mais 5,50. Então a carteira de CRI dele tem esse rendimento bastante alto. PCA mais 12, isso aqui já é um high yield, né? PCA mais 12, 42. Então tem bastante participação aqui em CRI high yield. E aqui continua a carteira de CRI, mesma coisa, bem diversificado. E tem a carteira de fundos imobiliários renda fixa. Eles chamam de fundo renda fixa porque possui uma dinâmica de ativos parecida com a da renda fixa.
Então são essa carteira aqui. Temos a carteira de FIIs, né, normais, que a gente pode ver que o DEVA continua liderando aqui a posição, 5,12%. Eles têm um preço médio a 101,34. Se não me engano, ele está negociando abaixo. Isso também pode ser um dos motivos que a gestão vem segurando um pouco mais essas posições, visto que os fundos high yields como o DEVA, por exemplo, está entregando rendimento iguais ou até menores do que alguns high grades aí. Temos aqui vários fundos da Hectare, temos o TORD também, o HCTR aqui do ladinho aqui, temos o Versalhes também aqui embaixo, temos também outro tipo de fundos imobiliários, o Game 11, ele entrou também no Game 11, o Serra Verde deu um maior bafafá aí no mercado, devido à compra do Serra Verde, o TORD vendeu, o IRDM comprou, alguns investidores ficaram com raiva e venderam até as suas posições, e a gente vai ver nesse relatório sobre essa compra do Serra Verde. A gestão explica por que comprou o Serra Verde, a gente vai ver mais à frente. Distribuição da carteira, a gente pode ver que CRI 66%, fundo imobiliário 25% e os fundos imobiliários renda fixa 5,64%, o restante em caixa. Então a gente pode ver que 66% em CRI, tem praticamente 30% aqui em fundos imobiliários e uma pequena parte no caixa. Por indexador IPCA a maior parte, 53,71%. Fundos imobiliários não se aplica, CDI a segunda maior parte e assim sucessivamente. Então o fundo está aí com a carteira majorada em IPCA. Aqui a gente vê a taxa média, IPCA mais 8,32 e CDI mais 5,20. Então são taxas bem altas, são taxas absurdamente altas a média deles aqui. E a distribuição por setor, pode ver que Real Estate 51%, papel 16%, logística 6% e o restante também muito bem diversificado aí. Movimentações do mês, eles fizeram movimentações em CRI, também em fundos imobiliários. Eles venderam o GPK Sênior, venderam o Superfrio também. Aqui está a quantidade que eles venderam. E também compraram alguns outros CRIs aqui. ADN, o Beach Park, Bem Brasil. Compraram o Bem Brasil aí. Tem que olhar como é que está a saúde desse CRI. E aqui vemos os fundos imobiliários. Eles venderam bastante fundos imobiliários. O Urca, o RZTR11, VGHF, entre outros. O Urca ele entrou na emissão. Possivelmente eles participaram da emissão e depois venderam no secundário, né? Uma participação. E eles compraram o Mana 14, fundo imobiliário aí. E aqui ele explica a questão do Serra Verde, da compra do Serra Verde. Sobre a compra do Serra Verde, ocorrida em abril de 2022, esta foi efetuada em conjunto com o desinvestimento do CRI GPK subordinada, série subordinada. Então ele fala que o CRI GPK série subordinada já estava em processo de conversão para as cotas do fundo imobiliário Serra Verde. E esse procedimento ocorreria de toda forma, pois a conversão já estava prevista desde a emissão do CRI. E o Serra Verde é um fundo que detém ativos imobiliários da Gramado Parques. Ele fala que, na opinião da Iridium, esses ativos têm apresentado uma boa performance. Fala também sobre o lockdown aí, que fechou tudo, o impacto dessa crise sanitária aí nos empreendimentos, principalmente no setor de hotéis, né, de resorts. Desde a flexibilização das medidas restritivas, o mercado de turismo nacional está muito aquecido. Usando como exemplo a cidade de Gramado, ela segue batendo recorde em termos de públicos. Então tá aí, o Serra Verde tem os ativos lá, né? Ainda sobre a aquisição de cotas Serra Verde, ela ocorreu justamente por causa desse processo de conversão do CRI GPK. Então eles não pretendiam comprar cotas do Serra Verde, eles compraram por causa dessa conversão aí. E o administrador explica também a questão da distribuição de proventos, que o administrador do fundo, a BTG Pactual, tem um entendimento que é baseado no regulamento do próprio fundo e dos ofícios, uns de 2014, uns de 2015 da CVM, que diz que a distribuição aos cotistas deve ser baseada nas receitas recebidas e despesas pagas, não sendo possível a distribuição no efeito de competência, como alguns outros fundos fazem aí. Ele fala sobre a inflação acruada aqui nos CRIs
e que esse lucro será distribuído aos cotistas. Conforme a inflação arrefecer e a geração do fluxo de caixa do ativo continuar, o IRDM11 vai distribuir todo esse resultado que está retido nos CRIs. Então ele não está distribuindo ainda por causa da questão do administrador, que faz com que as receitas distribuídas sejam aquelas que entram pelo caixa, receita menos despesas. E que no devido tempo, quando esses lucros passarem pelo caixa, eles serão distribuídos. E aqui vemos a DRE do fundo. A receita total aqui no mês foi de 47.825, muito boa, acima aqui dos meses anteriores, bem acima. Receita com CRI, 35 milhões, está acima também. Juros, correções monetárias e negociações. Negociações também veio acima aqui dos últimos 4 meses anteriores. Negociação também com fundos imobiliários, tiveram um lucro aí. E aqui ele coloca as despesas e o resultado caixa 44.691.502. E o resultado distribuído foi igual ao resultado apurado. Então ele distribui todo o resultado, é de costume aí dessa gestão, distribuir o resultado como um todo e não deixar lucro acumulado. E aqui a gente pode ver o detalhamento dos ativos. Esse aqui é o ADN, aí ele fala a taxa, né, de aquisição, fala as datas aqui de compra, de venda, também a questão das garantias, fala um pouco sobre a operação. Esse aqui, por exemplo, o Alegra Pacaembu. A operação tem um risco primário da concessionária Alegra Pacaembu. Ele fala que é vencedor da licitação e utilização do complexo Pacaembu por 35 anos. Fala também sobre o rate aqui da empresa e tal, imóveis de garantia. Isso é muito bom quando tem imóveis como garantia aqui dos CRIs. Alta Boa Vista, fala aqui da operação tem como contrato primário a carteira de recebíveis, contratos de compra e venda de unidades residenciais. Empreendimento Alta Visa Resort, localizado em Caldas Novas. Então tá aí mais uns detalhes. Você pode ver um por um, não vamos passar por todos. Eles comentam aqui sobre cada CRI do portfólio. E eu gostaria de saber a sua opinião, se você investe esse ativo ou pretende investir, o que você acha dele. Comenta aqui abaixo. Esse é um fundo queridinho aí do mercado, caminhando aí para os 300 mil investidores. É um fundo que vem crescendo muito aí com a base de cotistas. Para você participar das emissões, você precisa comprar algumas cotas aí no secundário, para depois você ter direito nas emissões, porque geralmente todas as emissões deles são 4, 7 meses, somente para cotistas. Então, se você deseja participar do fundo, você precisa comprar no secundário e esperar a nova emissão para você aumentar a sua posição. Eu acho que também isso pode ser um dos motivos que fazem os cotistas gostar muito desse fundo, porque toda vez que tem emissão, dá para ganhar aí um belo ganho de capital com a valorização, porque você compra as cotas da emissão geralmente abaixo do valor que elas valem no mercado e você pode vender depois ganhando um excelente ganho de capital. E no mais, gostaria de te agradecer por participar comigo até aqui. Se assistiu até aqui, não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá essa força aí e até o próximo vídeo.